próximos é a temperatura aqui no bairro Alto do Parque, em Lajeado. A gente tem acompanhado desde antes do início da pandemia aqui na nossa região, né? A pandemia no mundo, a pandemia que chegou no Brasil e depois veio aqui para o Rio Grande do Sul, no Vale do Taquari, os primeiros casos aqui, lá em março de 2020. A gente tem trazido muitas informações sobre Covid-19 e em alguns momentos ficou muito complicada a situação. Fevereiro e março desse ano foi o pico, né, com muitas mortes, com hospitais superlotados. E nesse período todo a gente procurou atualizar você, que é nosso ouvinte, internauta, de como é que estava a situação da Covid-19, porque é importante, interfere na vida de todos nós, interfere no comércio fechando, abrindo, nas restrições, naquilo que pode, aquilo que não pode. Que bom que agora a gente tem uma vacinação, que a gente falava, né, que já está chegando aí a faixa dos 40 anos, até menos que 40 anos em muitos municípios do Vale do Taquari. E é importante a gente falar dos hospitais. A ocupação de leitos é o principal motivo para que haja uma restrição, né? Para que as pessoas não venham a precisar de um leito e não ter esse leito, são os hospitais. E a gente vai falar agora com o Fernando da Gama, que é administrador do Hospital Leonilda Burnet, de Ilópolis, e que também é o presidente do Sindicato dos Hospitais Beneficentes, Religiosos e Filantrópicos do Vale do Taquari. Já falamos algumas vezes com o Fernando nesse período, e hoje... Que bom, é para falar de uma situação que está mais calma, que está mais tranquila, embora ainda tenhamos que ter, sim, os cuidados, né, Fernando? Até olhando o site do governo do estado, nesse momento, de 65 leitos de UTI, independentemente se é Covid ou não Covid, a internação, nós temos 60 deles ocupados, o que dá 84,2% de leitos do SUS ocupados. De pacientes não Covid, são 21, o que representa aqui um percentual de 35%, pacientes suspeitos de Covid são 9%, o que representa 15%, e pacientes confirmados com a Covid são 30%, o que dá 50%. Então, pegando confirmados e suspeitos, dá 65% da ocupação dos leitos de UTI aqui na nossa região. Fernando da Gama, como é que o senhor vê esse momento, até para comparar, traçar um pouco desse histórico que nós estamos passando aqui em 2020 e 2021? Tudo bem? Bem-vindo aqui à Rádio Independente. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde aos ouvintes, tá? O que eu quero colocar, essa situação, todo esse processo que nós passamos, os hospitais nesse período de 2020 e 2021. Esse processo culminou em 2021, em março, com uma situação de blackout nos hospitais aqui no Rio Grande do Sul. Houve um grande boom de internações, falta de leitos de UTI, porque foi consequência, provavelmente, da questão do carnaval, que o pessoal acreditou que poderia fazer festa, aquela situação toda. Isso repercutiu nos hospitais. E naquele momento, embora todos os hospitais estavam se preparando para receber essa situação, com certeza, quando a gente recebe, não é aquilo que a gente espera. Então, aconteceu agora em março muitas dificuldades nos hospitais, a questão de falta de oxigênio, falta de medicação, que é um processo que ainda continua, não terminou, a questão da medicação. A medicação para intubação também foi um problema muito grande, faltou. Teve hospitais que pagavam, eventualmente, uma medicação por R$23, R$24. Nesse momento, em março, pagaram 196. Ampolas que tu utiliza, em média, 30 por dia num paciente. Então, imagina o custo de tudo isso que os hospitais tiveram que arcar. E nesse momento, até em março, em função dessa situação todas que todo mundo estava passando, a comunidade também colaborou, ajudou, porque estava todo mundo preocupado. Foi uma situação bem difícil. E também os hospitais, através da Federação dos Hospitais, se movimentou para sensibilizar o governo do Estado. Tá? Então, fizemos um encontro com a Assembleia Legislativa. Através desse encontro, tá, se conseguiu sensibilizar que se aplicasse mais recurso estadual para o combate da Covid, para os hospitais. Com isso, se conseguiu arrecadar junto à Assembleia, ao Ministério Público, ao Tribunal de Justiça, se arrecadou em torno de 90 milhões de reais que foram distribuídos para os hospitais para ajudar nesse combate à Covid. Fernando, diante desta situação toda que se impôs
a rede pública de saúde em função da pandemia. Você acredita que o sistema público de saúde, após essa expertise adquirida durante a pandemia, sai reforçada, sai mais preparada para oferecer um serviço melhor? E me permita complementar, esse aparato todo que foi destinado pelo poder público a fim de equipar as casas de saúde para absorver a demanda Covid, será um legado da pandemia? Com certeza, tá? Nós tivemos, vamos falar um pouco do histórico para trás, tivemos hospitais, principalmente os pequenos, uma política anterior no sentido de buscar que os hospitais não se investisse muito nos hospitais pequenos. Graças a Deus, isso não aconteceu. Tá? Vocês não sei se têm noção da questão dos partos, que teve uma restrição, que não podia fazer parto. Então, nessa época, houve uma pressão, tá, para que se investisse mais em hospitais grandes. Imagina se essa política tivesse vingado. Como estaria na pandemia? Estaria um caos geral. O Rio Grande do Sul, ele tem uma característica. Não existe hospital público. Existem alguns hospitais públicos, mas toda a rede privada, toda a rede hospitalar, 70% dos leitos disponíveis no Rio Grande do Sul, são de entidades filantrópicas. Tá? Então, as entidades filantrópicas que mantêm todo o funcionamento do Sistema Único de Saúde no Rio Grande do Sul, que é uma característica que foi vinda das questões de vinda dos italianos, dos alemães, que investiram, buscaram construir hospitais, entidades religiosas. Então, a maioria dos hospitais, se andar no Rio Grande do Sul, são hospitais filantrópicos, públicos. Se tiver uma meia dúzia, é muito. Eu até estou dando uma olhada aqui no site do Hospital Bruno Borne também, que sempre foi transparente, trazendo as informações e reduziu já o número de leitos de UTI agora no setor Covid, né, para 10 e 7 estão ocupados agora, a 70% da ocupação. Na internação são 20 leitos e tem 6 pessoas internadas e na observação não tem ninguém. Sempre na observação costumavam ser 2, 3 pessoas, em alguns momentos passando, a internação também. E o que chama a atenção é que a média de idade é de 49 anos, a maior faixa etária aqui, que mais tem, são de 40 a 49, são 5 pessoas, contando UTI e internação. De 50 a 59 anos tem 3 pessoas, tem uma pessoa de 70 a 79, 2 crianças até 9 anos, e aí uma pessoa de 20 a 29 e uma pessoa de 30 a 39. Na UTI são 7 pessoas, eu repito, são 4 de Lajeado, uma de Canudos do Vale, uma de Teutônia e uma que é de fora, nem é da região, é de Sapucaia do Sul. Como é que está o momento atual das internações, das UTIs também, nos nossos hospitais, até comparando com outros momentos? Hoje pela manhã a gente falava aqui com o secretário da Saúde de Estrela, o Celso Kaplan Lelo, falando que há 30 dias que o município de Estrela não registra um óbito por Covid-19. A situação na região, comparando com outros momentos, assim, nós estamos chegando perto de novembro, dezembro do ano passado, não é para tanto, e a ocupação nos hospitais também? Tá, realmente, a ocupação está caindo da questão do Covid, tá? Em função da vacinação, ou seja, começou com as pessoas de mais idade e vem descendo, digamos assim, na faixa etária. Isso é visível na internação. Como acontece, o jovem se expõe mais, tá? Com certeza, isso também é perceptível, o jovem se expõe mais e com isso a faixa etária da internação está aumentando, ou seja, ao contrário, está diminuindo. Ou seja, como esse grupo de pessoas ainda não foram vacinadas, esses que tendem a internar. Tá? Mas também tem um outro lado do aprendizado do médico que ocorreu nesse tempo todo. Se melhorou, digamos, porque o Covid tu não cura, tu trata. Entendeu? Os sintomas, tu busca soluções para que o paciente não progrida na piora da doença. Então, os médicos aprenderam muito também, muita coisa acabou sendo usada e testada, porque sempre surgia alguma novidade, e isso funciona. Então, esse processo todo foi um aprendizado e melhorou o tratamento. O tratamento também melhorou. Embora, para o hospital, esse tratamento também duplicou o valor que era. Por quê?
Nesse momento onde todo mundo usa a mesma coisa para fazer um tratamento, automaticamente foi a falta da medicação também. No sentido, não a medicação para intubação, mas as outras medicações começaram a faltar no mercado. Tá? Então, antibióticos, anti-inflamatórios, isso começamos a passar por esse processo de dificuldade de encontrar. Então, hoje tu encontra, daqui a pouco tu precisa, amanhã já não encontra mais. Aí daqui a pouco, uma semana tu encontra e não encontra. Então, fica esse processo maluco que os hospitais estavam vivendo, tá? Para encontrar medicação para manter o atendimento. Tá? Então, foi muito difícil. Agora está estabilizando. Só que é que nem a gasolina, a velocidade da estabilização do preço é lenta. Continuamos com preço alto em medicação. O custo de um paciente para estar sendo tratado é bem diferente se eles se tratassem em 2020. Hoje está custando o dobro, tá? Para fazer o mesmo tipo de tratamento. Então, esse é um processo difícil para os hospitais, que é a grande dificuldade agora. A estrutura está aí disponível para atendimento à Covid, não foi desmanchada. Ela está nos hospitais, mantém os leitos clínicos para atendimento. Então existe pessoal para atendimento. E agora está uma baixa em função, graças a Deus. Esperamos que chegue rapidamente, a gente não precisa mais falar em Covid, internação de Covid. Mas o custo para isso continua altíssimo para o hospital. Fernando, o sindicato tem, ou em algum momento teve, uma política pré-estabelecida, se falando de medicamentos, para um assunto que rendeu muita polêmica e ainda rende, que são os medicamentos para tratamento da Covid, medicamentos alternativos, o kit Covid. O sindicato teve uma política, tem uma política para a recomendação ou não do kit Covid para os pacientes? Não, digamos assim, essa política é do médico. O médico que é digamos, o autor da verificação, o que eu faço com o paciente, como eu vou agir, médico, como eu vou agir para tratar esse paciente. Automaticamente, tá, eu não vejo, alguns médicos têm a política do sentido de acha que o tratamento, existe um pré-tratamento, tá, que se existisse não haveria necessidade de a gente ter leito em hospital, porque estaria tudo resolvido, né? Tu faz um tratamento anterior, está resolvido o problema. Mas a realidade não foi essa. Tá? O que se sabe até hoje ainda, que se eu tomar canja de galinha, um grupo não vai ter Covid, de qualquer jeito, não vai ter alguma coisa fraca. Então não é o pré-tratamento, um tratamento antecipado que vai resolver o problema. Tá? É o tratamento no momento correto que tem que ser feito. Tá? Em alguns momentos que tem que tomar ações diferentes para tratar o paciente, tá? Conforme a evolução da sua doença, a evolução que ele vai ocorrendo. Porque senão estaria tudo resolvido. Fernando da Gama, presidente do Sindicato dos Hospitais Beneficentes Religiosos e Filantrópicos do Vale do Taquari. As cirurgias eletivas todas já acontecendo, tem algum hospital ainda com restrição e outras doenças, né? O que a gente pode falar dessas outras doenças que continuam acontecendo e também da projeção para as próximas semanas, os próximos meses? Será que vamos voltar a ter outro pico e lotação de novo do hospital ou o senhor acredita que agora passou de vez até com a vacinação? Eu acredito que há uma queda desde que a gente não tenha situações de aglomeração grandes aglomerações, tá? Porque o fato de, por exemplo, eu estou vacinado porque trabalho na área da saúde, mas eu tenho que me cuidar. Isso não garante nada para mim. Por quê? A vacina me protege num certo limite. Ela me protege. Um grupo poderá desenvolver a doença num grau leve. Mesmo vacinado? Mesmo vacinado. Um grupo poderá não ter nada, um grupo poderá agravar essa doença e um grupo poderá ter óbito. A vacina não... Tem acontecido alguns, né? Tem acontecido. Até teve uma live promovida pela Assembleia Legislativa com o Gabardo, que está responsável por São Paulo, lá na questão da Covid. Tá? Desse grupo que com segunda dose
que contamina, que vai ainda para a UTI, tem uns 13% que falece. 13? 13. Então, quer dizer, se a gente não se cuidar, continuar se cuidando, o problema pode agravar. Então, a gente não está livre ainda. Tá? Nós precisamos ter um volume muito grande de vacinados para que a doença não se alastre. E, a partir daí, a gente ter uma certa tranquilidade. Tá? E as outras doenças e as cirurgias eletivas? As cirurgias estavam suspensas, então, claro que conforme a cirurgia, ela poderá ocorrer. Tá? Nenhum hospital vai poder negar uma situação grave, uma situação de que não vou fazer porque não posso. Tá? Mas as cirurgias acontecem quando há necessidade de acontecer. Tá? Então, esse processo vai continuar. O que me preocupa é o seguinte, o pós-Covid. Tá? Hoje, claro, nós estamos muito focados no Covid, na doença hoje, mas nós teremos muita gente sequeladas do Covid. Isso vai gerar, no futuro, alguma coisa no sistema. Entendeu? Haverá pessoas que vão buscar o sistema público de saúde em função das sequelas. Das sequelas da Covid. Tá? Então, essa demanda vai haver no futuro. Tá? Então, alguns já estão pensando, o que faremos? Como agiremos a partir desse momento? Porque isso vai acontecer. Tá? Mais Porque... a questão de depressão, outras doenças? Não, outras doenças, sequelas pulmonares, geralmente é a pior situação. Até neurológicas, né? Então é uma situação bem difícil que a gente tem que começar. Claro que nosso foco, como eu disse, nosso foco agora é o Covid, é tentar resolver isso logo. Porque nesse momento não soubemos... seguinte, a vacina, ela está ainda em estudo, não sabemos se ela tem efetividade por 1 ano, 2 anos, 3 anos. Ou vou ter que fazer todos os anos nos vacinarmos. Essa é a resposta que a gente está procurando, né? Essa é a resposta, então queremos saber logo, entendeu? Seu Fernando, até para a gente esclarecer aqui, porque o ouvinte pegou também, ele diz, 13% dos vacinados morrem, na verdade, 13% daqueles que vão para a UTI, né? Aqueles que se vacinam e que vão para a UTI. Independente de ser primeira ou segunda dose? Não, depois da segunda. Depois da segunda. Né? Então, qual o percentual dos não vacinados que morrem? Tem esse também? Esse eu não tenho. Bom, a pergunta do Sidney aqui, mas tá. Sidney, é 13% dos vacinados que vão para a UTI, caso desses grave. que vão para a UTI, casos graves, é que morrem. 13% desses que internam depois da segunda dose. Antes o volume era em torno de quase 80%, 100%. Era uma loucura antes. Fernando, muito obrigado pela presença aqui na Rádio Independente, pelas informações e continuamos acompanhando e informando a nossa comunidade. Obrigado pelo convite. Esperamos que agora, no futuro próximo e curto, estejamos todo mundo tranquilo, mas se cuidem. Ainda temos que nos cuidar porque não está resolvido o problema. É isso aí. Tem 2 aqui que estão se vacinando aí nas próximas horas, nos próximos dias. Então, a gente está vendo isso chegar não só mais perto, mas também atingindo a gente agora. Fernando da Gama, presidente do Sindicato